Vamos lá. Equatorial Energia saiu lucro lá de 410 para 474 milhões. E aí subiu 16%. Então, Equatorial é um pouco mais chato de analisar porque ela tem muitas empresas dentro dela. Então, ela é uma empresa, é uma holding que compra participação em outras empresas, controladas principalmente por ela. Ela arruma essas empresas e aí começa a fazer receita e gerar lucro com elas, beleza? Então, antes de falar aqui do resultado, vamos entender um pouquinho melhor sobre a empresa. Eu estou até esquecendo, né? Que a ordem certa é essa. Então, o que faz a Equatorial, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Então, ela é uma holding, né? Então, ela trabalha principalmente com distribuição através da Equatorial Maranhão, Maranhão Pará, Piauí, Equatorial Lagoas. Tem também projetos de transmissão, mas 85% da receita é dessas empresas aqui de distribuição e por volta aí de 14% é transmissão e 1% de geração. Tá? É muito pouco aqui geração e comercialização, serviços também. Então, praticamente uma empresa de distribuição hoje, a Equatorial. Né? Vê que grande parte aqui azul é a distribuição e as linhazinhas em laranja são as transmissões. Né? Então, o foco dela realmente aí é a distribuição. Né? Aqui falando um pouquinho histórico, ela vendeu participação da Light, aí de Coreia Equatorial Pará e tal. Ela vai e pega essas empresas aí meio ferradas de distribuição e aí melhora, investe, tenta melhorar para poder ganhar, crescer, né, o resultado da empresa e com isso gerar valor para os acionistas. Então é uma empresa, mas é basicamente uma empresa de distribuição, né? Vamos resumindo aqui. Então a receita desconsiderando a receita de construção, então tem um rolo aí contábil que as empresas de energia fazem, principalmente de transmissão, que tem essa questão da construção, que acaba distorcendo um pouco. Depois eu vou falar melhor sobre isso. Cresceu 2%, que pode ser explicado principalmente pelo aumento de 174 milhões da receita do ativo de contrato. Então elas têm que ficar contabilizando essa questão contratual, né, dos ativos de concessão lá na receita. O EBITDA consolidado ajustado alcançou 857 milhões, recuo de 9,2%, impactado principalmente pelas distribuidoras Equatorial, Maranhão e Pará. O resultado financeiro, vou botar aqui. O resultado financeiro do Equatorial atingiu 67 milhões negativos contra 142 milhões também negativos no segundo trimestre de 2019. O principal motivo para a queda da despesa financeira líquida é a redução do CDI, da Selic e do IPCA, indexadores responsáveis por 79% das dívidas do grupo, de forma consolidada. O lucro líquido equatorial atingiu 406 milhões no trimestre. Entretanto, se ajustarmos pelos efeitos não recorrentes do trimestre, atingimos 387 milhões, aumento de 22%, fortemente influenciado pela melhora do resultado financeiro. Então teve não recorrente aí por volta de 20 milhões a mais aí, né? Bem tranquilo. Aqui, a gente olhando o release dela, a apresentação não era muito boa, eu prefiro o release. Eu vim falando aqui os dados, os EBITDA recorrentes tiveram alta, né, de 38%. A Equatorial terminou 6 bilhões de caixa consolidados, isso é importante nesse momento. Né? Tal. Aqui ele fala de perdas totais também, né? Energia distribuída, ela mede isso, né, em relação, porque, conforme eu falei, 85% da receita vem em distribuição. E essa questão de perdas totais é interessante, porque é regulada pela ANEEL. Né? A ANEEL, que é perda de energia elétrica e distribuição, ela tem chamadas perdas técnicas que são inerentes à atividade de distribuição de energia, pois a parte de energia é dissipada no processo de transporte, transformação da tensão e medição em decorrência das leis da física. Então, tem essa questão da ciência, né, por trás dessas perdas técnicas que acabam influenciando o resultado e também das perdas não técnicas, que apuradas pela diferença entre as perdas totais e as perdas técnicas. Tem origem principalmente nos furtos, ligação clandestina, desvio direto da rede, fraudes, adulterações no medidor ou desvios, erros de leitura, medição e faturamento. Então, todas essas perdas não técnicas e técnicas acabam influenciando o resultado das distribuidoras. Tá? Então, muita gente, você já deve ter ouvido falar aí que a nata do setor de distribuição é a transmissão, porque ela faz contratos de longo prazo e fica só recebendo aí o dinheiro, né? É responsável por transmitir, que no caso seria a Taesa da vida, aí, né? A mais famosa. E no caso, a segunda melhor seria a geração, que aí você trabalhava também lá e teria sempre demanda e tal, mas a pior parte do setor de energia seria a distribuição, né? Onde nós vemos aí empresas mal faladas no Reclame Aqui, né? E tal. Para pegar essa Equatorial Pará, Equatorial Maranhão, a gente analisar elas separadamente, você vai ver que muitas delas, tipo a Light aqui no Rio, acaba a luz, você vai culpar a distribuidora e não a transmissora ou a geradora, né? Então fica uma questão muito mais próxima dos clientes finais, né? As distribuidoras trabalham com os clientes finais
E isso, qualquer problema, as redes são muito ultrapassadas, né? Então, aqui por exemplo, aqui em casa eu moro numa região nobre e, cara, toda hora falta luz, né? E aí você reclama com a Light, que é a distribuidora daqui, e não tem concorrência, ela tá pouco se lixando, e aí fica por isso mesmo, né? Ventou, o problema é até o vento, né? Porque não é nem a chuva o problema é o vento, quando venta, aí sei lá o que acontece com as árvores, bate nos postes, que aí o, as ligações são por poste, né? Não são ainda subterrâneas, e acaba batendo lá nos postes e acaba interrompendo a energia, né? É um saco mesmo, mas... Então, assim, as distribuidoras são as mais complicadas. E para investir, na Equatorial tem que entender isso, né? 13% vem aí do RAP, né? Das transmissoras também. Aí você vê que a receita caiu bastante, ó. Em relação a operacional líquida, né? Caiu 20%. O EBITDA caiu uns 9%. Mas o lucro subiu, né? Você vê que grande parte aqui do EBITDA, do resultado da empresa, né? Vem aí da Equatorial Maranhão e Pará, né? E o resto, Piauí e Alagoas, bem menor, né? Você vê que do EBITDA total da empresa, ó. Cadê? Total não, dessas aqui de ajustado, né? 316, não. Cadê? Ah, tá confuso isso aqui. 2T19, não, queria isolado, não tá aqui, né? Ah, tá aqui, ó. Ó, EBITDA ajustado trimestral. 943, ó. Desculpa, 857. Os 857, 400, praticamente metade vem só da Maranhão e Pará, né? E o resto vem das outras empresas aí, geração e tal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aí vem aqui mostrando as participações, né? Muitos fundos investindo na Equatorial. Olha lá, participação, ela é controladora dessas outras empresas, né? Ó, Maranhão, Piauí, Alagoas. Ela detém mais de 50% das ONs. Transmissão também detém 100%. Só essa Geramar aqui que ela não detém o controle, né? O resto, ela detém todo o controle. Aí tem os lotes aqui, vem falando. Também não vou entrar em tantos detalhes assim, né? Pra gente não perder muito tempo. Aqui estão os financiamentos, né, na parte de transmissão. Desempenho operacional, a gente vê, ó, residencial, quantidade de megawatts. Distribuidora. Não, quero mais individual. Queria tentar ver o volume. Não quero volume, queria quantidade. Deixa eu ver aqui. Residencial. Aqui, ó, número de consumidores, isso que eu queria. Consolidados por classe, você vê aqui, ó, que residencial convencional 5 milhões, baixa renda 1,6, industrial 16 mil, comercial quase 500 mil e outros 369. Então, mais 7 milhões de clientes, né? Aqui, ó, 700, né? Quase 8 milhões de clientes. É muita gente, né? Conforme ela vai comprando outras distribuidoras, vai aumentando o número de clientes, né? Por isso que é uma empresa mais focada em crescimento do que dividendo, né? Você vê que o payout dela histórico é bem baixo, porque o foco dela é mais crescimento, capex, ó. Olha o capex aqui, extremamente alto, né? Tem que comprar essas empresas e depois ficar investindo, mobilidade intangível, transformar as empresas, melhorar. Não é algo tão simples de fazer, né? Pode dar certo, pode dar errado. Aqui na página 21, descer aqui, tem a receita consolidada. Aqui, ó. Então a gente vê que consolidação do EBITDA, né? Aqui, ó. Cadê? Ó, do EBITDA consolidado, a maior parte vem aí da Equatorial Maranhão. O EBITDA de transmissão também já está grande, já tá bem relevante no resultado. Por quê? Porque a margem de transmissão é muito maior do que distribuição, né? Obviamente, é muito mais tranquilo. Então ela consegue parear com a EBITDA aí da maior distribuidora dela, né? Então, em termos de resultado mesmo para a empresa, a transmissão já está começando aí realmente a fazer diferença. Enquanto as outras aqui nem tanto. Beleza? Essas soluções também estão bem fraquinhas, né? Outras holds também, outras participações. Aí teve o EBIT ajustado aqui, né? Alguns ajustes. Vem falando, impactado pela redução do EBITDA, oriundo das distribuidoras que reportaram o EBITDA menor. Também ela tem essa questão do PDD, que ela vem falando aqui, ó.
nas distribuidoras houve aumento do PDD, uma redução da renda não faturada no período, uma redução da atualização do ativo financeiro, no caso Maranhão e Pará. No caso do PDD, como ela trabalha muito com distribuidora, né, muita gente aí perde emprego, alguma coisa, pode ficar sem pagar luz um tempo, né? E acho que a empresa só pode cortar luz depois de, sei lá, 2, 3 meses sem pagar. Então não é assim também, se não pagou um mês, ela corta. Tem umas regras aí, por isso que ela trabalha também com essa provisão. Tipo os bancos, né? Tem duas coisas também que eu queria falar mais em relação ao Equatorial, que é o DEC e o... O problema é que esse PDF tá travando, gente, e é só ele, né? Aqui tá falando também do resultado financeiro dela e tal. Deixa eu ver, DEC e FEC. Lucro, blá, blá, blá. Esse aqui, ó. Cadê? DEC e FEC. Indicadores de qualidade, né? Então, como ela trabalha muito com essa questão de distribuição, é importante que esses indicadores de qualidade estejam dentro do regulatório, do exigido aí pelo regulador, né? Então, o Equatorial Maranhão, você vê que está abaixo, né, da qualidade. A Pará também, Piauí acima e Alagoas acima. A FEC, que seria a frequência equivalente de interrupção, né? Aí você vê que o regulador exige 10.8, está 5.8, 22.11, tal. Então, tem esses indicadores também para caso você seja sócio, legal de acompanhar, mas a DEC seria a duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, que mede a duração média das interrupções em horas por cliente por período. A FEC é a frequência equivalente de interrupção, que mede a frequência das interrupções em número de interrupções por cliente. Então, um é tempo e outro é número de interrupções. Então, é um dado importante para uma empresa que trabalha 85% da receita proveniente de distribuição, né? E também queria falar aqui o resultado financeiro. Deixa eu ver aqui. 24. Resultado financeiro consolidado, que atingiu aí, né? Vem ela falando que grande parte da dívida líquida aí é atrelada ao Selic, ao IPCA, ao CDI. Também impactou aí, né? Você vê que deu uma diferença aí, deu uma diminuída nesse resultado. Então impactou também o resultado do semestre. E o lucro aqui no final, para a gente fechar, você vê que a maior parte do lucro da Equatorial, desses, vamos ver quanto é que ficou no fundamentei aqui. 474. Aqui ela deve ter colocado o ajustado, né? Aqui, ó, 316. Aqui 406, ó. Cadê? 474. Não sei qual foi a diferença aqui, mas aí é com ela, né? Pode ser o resultado dos não controladores, né? Às vezes ela não colocou aqui no release. E aí você vê que grande parte do lucro do segundo trimestre veio de transmissão, né? Se não fosse transmissão, metade do lucro foi de transmissão, apesar de ser apenas 13% da receita, você vê que já está impactando bastante aí no lucro do Equatorial, né? Lucro ajustado também, ó, bem relevante. Então, de forma consolidada aí, o lucro foi fortemente influenciado pela melhora do resultado financeiro. Então, a Equatorial, para mim, continua uma empresa boa, ela vem aí se destacando, né? Tem uma remuneração bem tranquila, 14 milhões para quase 3 bilhões de lucro, né, no acumulado. Em relação à receita também, para mim continua uma empresa boa. Eu não gosto muito desse setor de distribuição, no setor de energia, né, desse modelo de distribuição. Eu prefiro geração e transmissão, mas não é uma empresa que seja ruim, né? Você pode ver histórico de cotação absurdo, o retorno histórico aí 2.000% em 15 anos praticamente, lucro cotação também excelente, boa liquidez. Então, é uma empresa boa que vem gerando valor para os acionistas com esse modelo de negócio de alto capex. Ela historicamente não gera caixa e tal, então ela não foca tanto em dividendo, ela foca mais em crescimento. Ela tende a queimar caixa aí para poder distribuir, né? Então ela praticamente evita fazer isso, apesar dela vir aumentando os dividendos e diminuindo o caixa, né? Porque acaba que se ela não gera caixa, esse dividendo aqui acaba vindo de dívida, né? Tem que sair de algum lugar e normalmente vem de dívida. E aí não é algo tão legal, né? Beleza? Então, vai acompanhando isso aqui, porque esse dividendo, 5 anos seguidos aí, de dividendo sem gerar caixa, não é algo tão bom. Mas,
faz parte, não quer dizer que ela não gera valor para os seus acionistas, pelo contrário, vem gerando muito aí, pelo menos até esse momento, beleza?